Recopa Sul-Americana, que vai ter o primeiro jogo da final entre Independente Del Valle e Flamengo. É o primeiro jogo dessa final aí, que vai ser em Quito, né? Entre Del Valle e Flamengo. Tem toda a questão aí da altitude, como é que vai ser para lidar com isso, a equipe do Flamengo, que é a equipe favorita para conquistar o título da Recopa Lembrando que tá Sul-Americana. marcando aqui, né, vermelhinho pro Flamengo, mas não é só você descer a barra para baixo que você vê que não é isso, né? O Flamengo Não venceu é, o não é. Resende, Isso. venceu o Volta Redonda, Volta venceu o Redonda, venceu o Al-Ahly, Al-Ahly, perdeu para o Rival, venceu venceu o e Boa venceu o Boa Vista e o Vista. Palmeiras. Então seriam 4, né, verdinhos aí pelo menos. Vamos avisar aí a um Xbit para alterar aí esse vermelhinho aí que tá equivocado aí do Flamengo. Exatamente. O Del Valle tá ok, tá certinho. Mas chama atenção, né, o fator aqui, né, dessa odd para a vitória do Flamengo, né, que historicamente, né, o campeão da Libertadores, né, é uma equipe superior ao campeão da Sul-Americana, né? Então, a gente espera, obviamente, o Del Valle, não, uma ótima, excelente equipe. A gente vê constantemente, inclusive venceu uma brasileira na final, né, o São Paulo. Sim. Mas eu vejo o Flamengo como certo favorito, até porque também já se enfrentaram alguns anos atrás também pela Recopa Sul-Americana, acho que foi em 2020, né, quando o Flamengo ganha a Libertadores daquele ano anterior. Acho que o Flamengo tem um bom histórico e acho que o Flamengo é bem favorito para ser campeão. Não à toa, a odd para ser campeão é com apenas 1,31, né? E eu acho que ele pode ser campeão já vencendo esse duelo de ida. No confronto de 180 minutos, sem dúvida, o Flamengo é o maior favorito aí do confronto, de longe. Porém, esse primeiro jogo no Equador é um jogo complicado, sabe? Porque tem todo o fator da altitude. Eu acho que o Flamengo vai vir com um bom resultado, sim, de lá. Mas prever uma vitória direto do Flamengo lá é um pouco complicado. A odd é baixa, né? Baixa que eu digo em relação à vitória do Del Valle. Então a 1xBit acredita sim que o Flamengo saia como vitorioso. Porém é um jogo muito complicado devido a questões externas, né? Fator altitude, fator a torcida do outro lado, que a gente não sabe se vai inflamar o estádio ou não. Mas assim, eu acho que existem odds interessantes para a gente conseguir relacionadas ao Flamengo, que a gente consegue fatores parecidos aí, sem ter que jogar diretamente só na vitória do Flamengo. Obviamente, o Flamengo pode sair vencedor desse confronto com tranquilidade. Porém, eu acho que tem odds mais fáceis da gente conseguir bater do que essa direto da vitória do Flamengo. Não sei se você pensa da mesma forma, mas eu imagino que existem odds, por exemplo, a odd que me chama a atenção aqui do ambos marcam, é Isso que eu ia falar. interessante, porque o Del Valle jogando em casa com altitude normalmente faz gol, e os times brasileiros sofrem um pouco com a questão da altitude, mas o Flamengo é muito mais time e tem muito mais condições de fazer gols no Del Valle. Então, pode acontecer sim do Flamengo tomar gols, mas fazer gol também. Então, essa odd de ambos marcam, que é muito próxima à odd de vitória do Flamengo, é uma odd muito interessante para esse jogo, por exemplo. E na mesma linha do ambos marcam, vai também o 2 pontos, mais que 2 gols e meio na partida, né? Então, que saiam pelo menos 3 gols e paga 2,14, porque esses marcam são pelo menos 2 gols, né? Então, acho que é uma tendência que, né, 2, 3 gols ali, eu acho que é um jogo que pode sim tranquilamente ficar no 1x1, 2x1. Se eu tivesse que cravar um resultado desse jogo, por exemplo, seria 2x1 para o Flamengo ou para o Del Valle, sabe? Então, eu acho que essa odd de 2,5 é totalmente plausível bater. Acho que eu, inclusive, se pudesse escolher primeiro, já iria nela, mas você vai escolher primeiro. Mas eu acho que assim, o Flamengo deve trazer um bom resultado de lá, mas deve sofrer um gol. A sua defesa vem mostrando a fragilidade, né, já há algum tempo, mas assim, ao mesmo tempo, o poder de ataque do Flamengo é muito melhor do que o Del Valle, se for parar para analisar. Então, o Flamengo vai sair com gol de lá e o Del Valle deve marcar pelo menos umzinho ali por estar jogando em casa. Então, acho que essa odd de 2,5 aí é bem tranquilo de acontecer. E vamos até justamente por isso dar uma olhada também no total individual, né? Para saber quantos Claro, que claro. cabe pelo menos um gol de cada equipe aí, né? Para a gente ter uma noção. Que, Sim, porque às vezes vale mais ir direto no Flamengo ou direto no Del Valle. Sim. O Del Valle está marcando meio gol com 1,45. Já o Flamengo está marcando aqui 1,5 com 2,39. O que eu acho muito plausível agora, eu já mudei de opinião, viu? É porque você vai primeiro, mas eu pegaria essa daqui, com certeza. Então, essa Acima odd de tá 1,5.
Tá E tá muito boa bem. essa odd acima de 1,5 pro Flamengo, porque o Flamengo marcar 2 gols seria teoricamente tranquilo e uma odd bem alta, né? Se você for. Seria tranquilo, porque a gente já viu o Flamengo fazer isso muitas vezes, né? É Exatamente. uma odd que me chamou muita atenção, porque foi justamente isso, né? Enquanto estava falando também, eu dei uma olhadinha, né? Para jogadores marcar gols, que também temos esse mercado aqui, Uhum. e faz um valor bem bacana, assim como eu achei bacana né, do Flamengo de mais 1,5. Acho que é uma odd que chama bastante atenção. Eu vou deixar essa aí para você, essa eu sei que você vai querer aquela ali, aquela lá, e eu Um e vou meio do ir em Flamengo. gols. Eu Gol de acho quem? que o Pedro vive uma grande fase, estou em dúvida entre Pedro e Cadê? Gabigol. Cadê o Acho Pedro? que Tem dá para bastante. escolher e as duas odds são igual, para tanto o Pedro quanto o Gabigol marcar, pagando 2,75. Acho que também. 2,75. Tanto o Pedro quanto o Gabigol, exatamente. Então acho que aí a gente tem a vantagem do Gabigol ser batedor de pênalti, mas por outro lado o Pedro né, está sempre marcando. Então você Eu vai em gol do vou Pedro, é isso? Para gol do marcar Pedro, qualquer gol do um. Então tá Pedro. bom. Mas acho que também Pedro. é uma odd boa, assim como é uma odd boa aquela que você listou, porque eu confio muito que o Flamengo, não sei até que ponto eu confio na vitória do Flamengo, mas confio muito que o Flamengo vá marcar gols no plural, né? Então acho que Sim. são odds bem bacanas. Então, beleza. Então você vai no gol do Pedro, que tá 2,75. Uma odd boa, excelente aí, porque se tem gol do Flamengo, normalmente tem gol do Pedro ou do Gabigol, né? Um ou outro. Você pode escolher um ou outro, ou até jogar nos dois, né? Porque às vezes os dois fazem gols. Os dois fazem gols. Por exemplo, o Exatamente. jogo contra o Al-Ahly, né? Os dois marcaram 2 gols, né? Então, Não, o último jogo com o Flamengo titular também, que foi na vitória contra o Volta Redonda, os dois fizeram gol. O Gabigol fez 2 gols e o Pedro fez um. Então, o- os dois vêm fazendo uma dupla muito boa ali, marcando muitos gols. Então, cara, eu acho que eu vou aqui naquela odd mesmo que eu já tinha falado contigo, que é o total individual para o Flamengo, né? O total individual 2 acima de 1,5. Então, para o Flamengo, mais de 1,5 gols do Flamengo. O Flamengo faz pelo menos 2 gols nesse jogo. acho A que odd continua mais alta. é uma odd que é uma linha de jogo que a gente entende a gente entende um jogo com gols. Até porque o Del Sim. Valle não é uma equipe que gosta tanto de se defender, é uma equipe que gosta de jogar, né? Pelo menos o Del Valle que a gente viu na temporada passada, né? Uma equipe que jogava para frente, né? Na final sul-americana jogou melhor do que o São Paulo, né? Então a gente pode ver os últimos jogos aqui, na Recopa que teve, né, contra o Alcas, atropelou o Alcas, né? Então fez 3-0 no Alcas, que foi um dos campeões também lá do Equador, né, nos amistosos preparativos que teve, venceu, né, o Guayaquil City. Então tá sempre ali fazendo gols. Eu acho que tem essa questão que não tá rolando o campeonato já, né? No caso, não tem os estaduais que nem a gente tem no Brasil. Então o Flamengo talvez esteja num ritmo um pouquinho mais acelerado, mais pronto, até porque jogou Mundial, né, na semana passada, anterior. Então acho que talvez isso seja um fator muito importante, que o Flamengo talvez esteja com mais ritmo de jogo. Então, dentro dessa linha, eu acho que faz bem bacana a gente ir em gols e talvez já em gols do Flamengo. Mas, novamente, a odd de 2,5 gols na partida, né, para ambos os lados ali, né? Então, é bem bacana. A odd de ambos marcam também é bem bacana. Acho que esse jogo tem sim uma cara que teremos bastante gols. Não, concordo contigo e eu acho que essa análise inicial aí que a gente fez é bem interessante, porque eu imagino que esse jogo pode ser um jogo de muitos gols, além de que o Flamengo deve ter total vantagem e ser o favorito do confronto. Então, tanto o gol do Pedro deve acontecer, quanto esses 2 gols do Flamengo que eu citei também devem acontecer. Então, acho que é por aí onde a gente vai acertar nesse jogo. É isso, né? Acho que o primeiro bloco a gente falou de jogos bem importantes, né? Acho que 3 jogaços, Real Madrid, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Napoli e Del Valle, Flamengo, são 3 jogaços, então acho que são jogos que o pessoal que gosta de apostar e assistir também, cara, são jogos muito bons porque você vai ver grandes partidas e odds bem interessantes, né? Seja linhas de gol, seja vitórias, dá até mesmo para você fazer uma tripla aí, né? Com resultados ali, você talvez coloca ali que o Liverpool vai marcar, você coloca ali que o Napoli vai marcar e que o Flamengo vai marcar. Então você já coloca pelo menos meio gol de cada um ali, que existe uma grande chance, você já consegue fazer uma linha bem bacana. Então você consegue garantir ali uma tripla bem interessante também. Então acho que são boas partidas, né? Inclusive essa do Flamengo.